Salve, torcedores do Corinthians, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera. Hoje tem bastante informações do Corinthians, tá bom? A gente vai falar do Thales Magno, um jogador que a gente pode perder, tá bom, galera? A gente também vai falar sobre o Pogba, galera, que tá livre no mercado, é isso mesmo. Sami Carvalho vai trazer essas informações. Fica até o final do vídeo para vocês entenderem, galera, tá bom? Eu vou deixar meus agradecimentos e créditos na descrição do vídeo, do canal onde eu busco informações do Timão para vocês, tá bom, galera? Já deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Sem mais delongas, bora para o vídeo. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu trago informações exclusivas do contrato de Thales Magno no Corinthians. Vou te falar de uma cláusula confidencial que eu vou revelar para vocês, que o Corinthians pode inclusive perder o jogador na temporada. Corre o risco. E tem também o salário de Thales Magno. Vamos também falar nesse blend de informações quem o Corinthians pode perder numa final de Campeonato Paulista, já que as datas das finais foram confirmadas pela Federação Paulista de Futebol e preocupa, já que o segundo e decisivo jogo ocorre no dia 27, 2 dias depois da data FIFA. Tudo isso agora no blend de informações que ainda tem. André Ramalho virou reserva no Corinthians ou sofreu alguma lesão? Vou te falar sobre André Ramalho também nesse blend de informações. E sabe quem? Pogba! Ele está livre no mercado a partir de hoje. E agora? Vamos embora, deixar o like aí e tocar este blend de informações com notícias do Corinthians. Eu quero começar falando do Pogba, né, que menos, né, interfere, né, o que é Corinthians, porque o sonho corintiano Pogba, que o Corinthians abriu negociações, fez propostas, inclusive, está sem clube, né, está livre no mercado. A proibição, né, do Pogba, ele havia sido punido por doping, né, até março desse ano, terminou, na verdade, né, oficialmente nesta terça-feira, isso mesmo, no dia 11 de março. Mas o Pogba não aceitou a proposta do Corinthians, o Corinthians fez uma proposta abaixo do que ele havia pedido, e o Pogba quer ganhar um pacote aí um pouco mais do que o Memphis, mais de 5 milhões por mês, é o que o Corinthians teria que desembolsar. O Corinthians ofereceu bem menos, né, chegando aí a 3 milhões, enfim, no máximo, né, 2 milhões e meio a 3 milhões no máximo, então ficou distante. O Pogba não acertou com o Corinthians por causa de grana, então não adianta esse papinho, porque eu jogo de graça, isso aí é coisa de influenciador, o Pogba falou isso, saiu da boca dele, eu sei disso. Mas isso é coisa da internet, amigo, aquela empolgação lá, fazer graça, porque se jogasse de graça, ele não aceitou 2 milhões e meio, 3 milhões, então por isso que não houve o acerto. O Corinthians até sonha, né? Se ele não acertar com ninguém, quem sabe ele aceite a proposta, a gente aumenta um pouco, mas enfim, a questão é que o Pogba está priorizando o retorno para o futebol europeu, só que ele tem que entender o seguinte, ele está disposto a ficar desempregado até o meio do ano, tá? Quando, né, reabre a janela, e vai ser a principal janela da Europa, é a do meio do ano, então ele está disposto a ficar desempregado até lá, só que nenhum grande clube também manifestou interesse em contar com o Pogba, mesmo ele livre no mercado, né? O Inter Miami do David Beckham, né, manifestou interesse em contar com o Pogba, a cidade onde o Pogba hoje mora, né, com a sua família, né, desde de novembro de 2024. Então até o Inter Miami ele recusou Inter Miami, recusou Corinthians e recusou a Arábia, tudo porque ele sonha, né, em jogar no futebol europeu e está disposto a esperar até o meio do ano para fechar com algum clube, né, da Liga Europeia. Então passando para vocês, porque já me perguntaram no almoço com a Fiel, vão me perguntar no café da Fiel, então eu prefiro esclarecer já para vocês, né, a situação de Pogba. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, hoje a Federação Paulista de Futebol divulgou as datas, né, dos jogos finais do Campeonato Paulista, né? O Corinthians eliminou o Santos, o Palmeiras eliminou o São Paulo num pênalti duvidoso, e Corinthians e Palmeiras fazem a final, tá? O primeiro derby será no próximo domingo já, dia 16, a partida ocorre às 18h30, esse novo horário ridículo de domingo ocorre às 18h30 no Allianz Parque. O confronto decisivo, né, vai ter que ocorrer após a data FIFA, não pode ser durante a data FIFA. Então ele vai ocorrer no dia 27, numa quinta-feira, às 21h35 na Neoquímica Arena. Tem que ser 21h35,
Não pode ser 21h40 nem 30, tem que ser 35, né? Impressionante. As duas partidas, você sabe que terão torcida única, né? Por conta aí, né, de determinação do Ministério Público. Você pode acompanhar na Record, na Casa TV, na Max, no Nosso Futebol, no Allplay, com desconto com o link do cafezeiro para você, é um baita desconto, vale a pena, Milton Leite narrando. E as finais vão contar com uma novidade inédita, né, para o futebol brasileiro, que a entidade vai implementar a tecnologia de impedimento semiautomático, né, que vai poder ali, enfim, resolver melhor a questão das linhas, né, de acertar as linhas. Isso já esteve presente na Premier League, na Champions League e também na Copa, né, do Mundo da FIFA, tá? Então, é um investimento aí interessante. O problema, tá? O problema é que o Corinthians está preocupado em relação à data FIFA. O Corinthians já tem 2 jogadores convocados. O Carrídio, são 2 titulares hoje, super titulares do Corinthians. O Carrídio pela seleção peruana e o José Martínez pela seleção da Venezuela, tá? Também existe a expectativa que o Félix Torres, né, e o Romero sejam chamados, né, seleções de Equador e Paraguai, respectivamente. Então, o Corinthians já teria, né, quantos titulares aí? André Carrillo 1, José Martínez 2, Félix Torres 3, o Romero vai e volta, né? E tem a questão do Memphis Depay. A questão do Memphis Depay, ele deve ser convocado para a seleção holandesa, porque é a pré-lista, ele está na pré-lista, mas não é uma pré-lista igual do Brasil, para ficar colocando jogador em vitrine, 52 nomes, 82 nomes. Tem 24 nomes, então a chance dele ser convocado existe, tá? Só que no caso do Memphis, tem uma coisa aí que traz um pouco de conforto e consolo, né, para o torcedor corintiano. Pô, imagine uma final contra o Palmeiras sem o Memphis. É um jogador caríssimo, mas não vai acontecer, porque o último jogo da Holanda é contra a Espanha na data FIFA, no dia 23. Então você vai ter aí, né, bastante tempo, né, enfim, ou tempo, bastante tempo não, mas o tempo suficiente para ele voltar e poder defender o Corinthians numa final de campeonato. Se fosse o Neymar, talvez não, mas o Memphis, do dia 23 para o dia 27, ele vai estar em campo. A única coisa que preocupa, na verdade, são lesões, mas esse é um risco que sempre vai correr, tá? Então, na questão do Memphis Depay, existe aí a chance dele realmente estar em campo, é mais tranquila, tá bom? Eu queria passar para vocês, um pente fino aí de jogadores que o Corinthians pode perder nessa final, né? E lembrando que as outras seleções jogam tudo dia 25, velho. É um dia de descanso, só nem isso. Aí preocupa mesmo, vamos ver o que o Corinthians vai fazer. Vai mandar avião, jatinho para buscar os atletas? Vamos aguardar. Deixa o like, o que deve se fazer, comente aqui embaixo e vamos seguir falando do Coringão. André Ramalho, me perguntaram isso, né? Quem foi? Foi meu amigo Rodrigo, perguntou para mim. Samir, André Ramalho, perdeu a titularidade ou está com algum problema físico ou está com alguma lesão? E eu fui atrás, né? Os amigos perguntam, a gente vai atrás. Então vai a resposta aí para o meu amigo Rodrigo e para tantos outros, né, que perguntaram. André Ramalho foi por opção técnica mesmo do Ramon Dias e do Emiliano, até me surpreende, né? Porque é o líder do elenco, achei que ele não mexeria no André Ramalho, mas ele mexeu por opção técnica e tática. Está tudo ok, 100% fisicamente, nenhuma lesão, clinicamente, né, tudo bem. Né, o departamento médico do Corinthians, aliás, né, merece os nossos elogios, porque, né, o Martínez e o nosso querido Ranieri voltaram antes do tempo, né, o André Ramalho está liberado, enfim, não há problemas em relação ao André Ramalho. Então, só para você, torcedor corintiano, ter essa certeza, André Ramalho hoje, né, pelo menos no jogo contra o Santos, não sei se vai manter, é reserva do Corinthians, não tem lesão nada, é opção do técnico mesmo. Comenta aqui embaixo se você acha que ele tem que permanecer na reserva, o André Ramalho. Exclusivo, sempre tem exclusivo, tá? Alguns detalhes do contrato do Thales Magno no Corinthians, tá? Muito importante para a gente passar para vocês. Primeiro, quero passar o salário do jogador. Até esperava mais. O Thales Magno ganha no Corinthians R$500 mil por mês, tá? Ou seja, R$500 mil. Pouco que eu falo para o futebol e para o Corinthians, né, gente? Nós estamos falando de R$500 mil por mês, 500 mil, tá?
300 mil de CLT, 200 mil de direitos de imagem. Só que tem uma cláusula que poderíamos dizer que é perigosa, mas nem tanto, né? O New York City pode solicitar o retorno do atleta, tá? Se ele, né, no período em que estiver em contrato com o Corinthians, ou seja, de agosto de 24 a 25 de junho de 25, nesse período, se o Thales Magno atuar menos do que 65% dos jogos, o time americano pode pedir, quando quiser, o retorno do Thales Magno, tá? Então, para você ver, essa cláusula é importante porque eu estou revelando, né, que nunca foi revelada. Para você ver como o New York City está preocupado com a participação do jogador em jogos para as equipes que ele vai emprestar. Então, a chance dele permanecer no Corinthians diminui, porque se tem até essa cláusula com a preocupação dele atuar, você acha que o New York City vai querer manter ele no Corinthians para ser um reserva? Então, a situação do Corinthians acabou complicando um pouco na questão do Thales Magno, né? Só para você entender, o Thales Magno, ele fez 33 jogos pelo Corinthians até o momento, tá? Nesse período de contrato do Thales Magno, o Corinthians entrou em campo 44 vezes, o que dá 75% dos jogos. Então a gente, né, enfim, o New York City não pode pedir porque ele fez 75% dos jogos. A questão é que se ele continuar não jogando, essa porcentagem vai baixar, né? Já está baixando a cada dia, então vai baixar, né? Por exemplo, no mês que vem não vai estar 75 se ele não entrar mais em campo, porque ele não entra. Mas, enfim, acho difícil também o New York City pedir o Thales de volta, mas eu acho importante passar essa informação para vocês. Essa cláusula mostra o quanto o time americano leva a sério que o Thales Magno esteja jogando no Corinthians, a ponto de colocar uma cláusula, né, obrigando não, né, estipulando ali que o jogador, se ele não atuar 65% dos jogos, chegou num período lá que ele atuou 60%, ele pode pedir de volta, tá? Se eles fazem questão disso, eles querem realmente que o jogador esteja atuando, senão não faz sentido esse empréstimo, tá bom? E é isso aí, galera. O que vocês acharam do vídeo aí? O que vocês acharam das informações do Corinthians aí? É isso aí, galera. Acho que o Pogba não veio pro Corinthians porque é o seguinte, ele sonha com futebol europeu ainda, né? Porque como ele ficou afastado, que ele foi pego no exame de doping aí, né? Então afastaram ele do futebol completamente e acho que acabou esse ano, né, galera? A condenação que ele teve aí. E pra ele voltar aos gramados aí, que nem o Samir Carvalho falou, né? Só na metade do ano, né? Quando a janela de transferência abre lá na Europa, né, galera? Ele falou também do André Ramalho, né? Que tem contusão nenhuma. Isso aí é o Ramon Dias mesmo que não quer escalar ele pra jogar, né? Então, mudando de assunto, galera, vamos falar de Libertadores, né? Que a gente tem um jogo aí na quarta-feira, o jogo de volta aí na Neoquímica Arena aí contra o Barcelona de Guayaquil, né? Que a gente perdeu de 3-0 lá na casa deles, né? Então a gente tem que inverter esse jogo aí pra gente poder, né, continuar aí na Libertadores, né, galera? Vai pra fase de grupos da Libertadores aí. Então, galera, vamos ver aqui, eu vou ler um pouco aqui da informação que tem do Corinthians pra vocês da Libertadores, tá bom? Corinthians finaliza a preparação de olho em decisão na pré-Libertadores. Veja as prováveis escalações. Então vamos ver, galera. Na tarde dessa terça-feira no CT Joaquim Grava, o Corinthians finalizou a preparação para o duelo de volta da terceira fase da Copa Libertadores. O Timão recebe o Barcelona de Guayaquil às 21h30 na Neoquímica Arena. Após uma ativação na academia e o aquecimento no gramado, o elenco realizou um trabalho tático de enfrentamento e, além disso, foram trabalhadas jogadas de bola parada e cobranças de pênaltis, com o objetivo de aprimorar aspectos importantes para o confronto. Ramon Dias deve escalar a melhor equipe disponível. A principal dúvida está no ataque, uma vez aqui Ângelo Romero surge como uma opção caso o treinador opte por um esquema com 3 atacantes, sacando Rodrigo Garro, que realizou um trabalho na parte interna do CT. Dessa forma,
um provável Corinthians possui Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, José Martins, André Carrijo e Rodrigo Garro, ou o Romero, né? Memphis Depay e Yuri Alberto, galera. Isso mesmo. As únicas baixas para a partida confirmadas são meio atacante Igor Coronado, que sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita, e Fabrício Gileri, que não pode ser inscrito na fase preliminar do torneio. Rodrigo Garra é a dúvida. Na primeira partida, os equatorianos venceram por 3-0, deixando o Corinthians em situações delicadas. Com certeza a gente está com uma decisão delicada, né? Uma situação delicada, quer dizer. Perto de eliminação, com certeza, cara, quando fala de eliminação me dá uma tristeza. Agora o time precisa ganhar por 3 gols de diferença, galera, é isso mesmo. Para no mínimo levar a decisão para os pênaltis. O Corinthians chegou embalado após vencer o Santos por 2-1, resultado que garantiu sua vaga na final do Paulistão, né? Que a gente vai agora vai pegar o Palmeiras, né? Lá no Allianz Parque, primeiro jogo, né? Depois a gente vai jogar na nossa casa, na decisão do Paulistão. Como o próximo compromisso pelo estadual marcado apenas para o domingo, o Timão foca totalmente na Libertadores. É isso mesmo, galera. Estamos focando totalmente na Libertadores. O Corinthians vai com força total. Eu creio que a força da nossa torcida vai estar lá juntos, né? A gente vai lotar o estádio de novo, que nem a gente lota todos os jogos do Corinthians, né? Então assim, galera, a torcida vai apoiar demais até o fim do jogo, galera. Galera, eu tô confiante que a gente vai pros pênaltis. A gente vai pros pênaltis, não. Cara, se nossos jogadores aí, se der tudo bem, cara, se entrosar bem no campo, né? Fisicamente aí, a gente consegue ganhar esse jogo, galera. Que o Corinthians dentro de casa ele é muito forte. E aqui, aí a equipe adversária sabe muito bem disso, né, galera? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Deixa sua opinião nos comentários. Se o Corinthians vai ganhar ou não vai. Deixa seu palpite. Meu palpite vai ser 3-0 e vai levar para os pênaltis. A gente vai ganhar nos pênaltis, tá bom? Deixa sua opinião nos comentários se você vai achar desse jogo, né? Vai ser um jogo difícil, galera. Não vai ser um jogo fácil, não. Mas a torcida vai estar lá. A gente tá confiante e é isso aí, galera. Tá bom, galera. Esse foi o vídeo, tá bom? Espero que tenha gostado, tá bom, galera? Deixa seu joinha aí, que é muito importante. Se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!